Cara amiga, se você está me ouvindo é porque você está na primeira aula da First Week. E eu quero te dar boas-vindas oficialmente a essa semana que vai ser transformadora, de muito conhecimento e de muita troca de informação. Você vai perceber que logo aqui embaixo da aula a gente tem alguns botões que mais para frente eu vou falar sobre eles. A gente tem pesquisa, a gente tem ferramentas para você baixar, para você conseguir manusear. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero te dar oficialmente boas-vindas e dizer que é um prazer enorme ter a sua confiança nessa primeira semana produtiva do ano. Tenho certeza que você vai perguntar, Medeiros, o que é esse projeto First Week? Esse projeto surgiu uns 3 ou 4 anos atrás e surgiu de uma necessidade de alguns clientes que eu atendia como coach, como mentor, e eu percebi que as pessoas iam procrastinando. Puxa, vou esperar passar o mês de janeiro, vou esperar passar o mês de fevereiro, vou esperar passar o carnaval, e eu falei para alguns clientes que eu tinha naquela época, eu falei, olha, é now, é hoje, e eu vou começar o ano, acho que foi de 2019, nós vamos começar desde a primeira semana acelerando. E com esses clientes, poucos que naquela época eu tinha, era um grupo de mentoria, eu disse, olha, nós vamos chamar a primeira semana de First Week. E logo depois eu acabei criando, nos anos vindouros, um projeto aberto, e nós já estamos na 3ª edição aberta desse evento. Mas, Medeiros, qual é o objetivo? O objetivo é você dizer para você mesmo que você está on em 2022. É você dizer para você mesmo que você não vai procrastinar, que você não vai empurrar, que você não vai deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com um piloto renomado da Fórmula 1, eu não me lembro se foi o Hamilton ou se foi, eu não lembro quem foi, e ele dizia o seguinte, que a primeira volta diz muito sobre a corrida. Ele dizia, olha, a primeira volta diz muito sobre a minha corrida. Quando eu dou uma primeira volta, eu sinto que a minha primeira volta ela foi muito boa, ela foi uma primeira volta, entre aspas, acima do que eu esperava, eu sei que eu vou subir no pódio. E a grande verdade é que a First Week vem com essa necessidade, vem com esse viés de dizer para mim mesmo que a minha primeira volta, a minha primeira semana, o meu primeiro mês, o meu primeiro trimestre, eu vou começar acelerando. Eu vou começar acima da média. Eu vou começar dizendo para o meu cérebro que quem manda sou eu. Que os meus objetivos, os meus alvos não serão procrastinados, não serão deixados para depois. Então essa semana vem exatamente para a gente dizer essa mensagem tão importante para nós mesmos. Porque a grande verdade é que um dos nossos maiores inimigos são os nossos diálogos internos. E um dos diálogos internos mais interessantes que a gente tem é o diálogo interno do perfeccionismo. De que precisa estar perfeito, que primeiro eu tenho que fazer mais alguma coisa, que eu tenho que fazer mais esse detalhe, mais aquele detalhe. Um outro diálogo interno que é muito interessante é que eu não estou preparado. E a grande verdade é, o pouco que você sabe, o pouco que você tem, já é muito para quem não sabe nada ou para quem tem muito pouco. Então, a First Week vem com essa necessidade, vem com esse viés. E durante essa semana extremamente importante para mim e para você, é uma semana que você vai não só planejar, mas você vai introjetar na sua mente uma das mensagens mais importantes que eu aprendi, que é a vida tem que valer a pena. Eu lembro daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, e uma tropa foi destinada para resgatar esse soldado. E um dos sargentos que esteve à busca de resgatar o Ryan e trazer ele de volta para a base, para quem não viu o filme, uma mãe tinha acho que 7 filhos e todos foram para a guerra. E 6 já tinham morrido e só sobrava o Ryan. E ela escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos dizendo que gostaria que o Ryan não tivesse o destino dos outros 6 filhos. Porque agora o marido já tinha morrido na guerra, os 6 filhos já tinham morrido na guerra, e ele era o filho caçula e só tinha ele vivo até o momento. E então o presidente manda o comandante do exército resgatar esse soldado para trazer novamente para a base, porque esse soldado iria ser devolvido para casa. Só que ele estava na frente de batalha, uma das frentes mais perigosas
da guerra e muitos soldados morreram para resgatar o Ryan. E um dos que morreu foi esse sargento. E quando o sargento estava para morrer, ele estava ferido, ele chamou o Ryan e falou: abaixa aqui. O Ryan abaixou e ele disse para ele: olha, faça a sua vida valer a pena. O que ele disse para o Ryan foi o seguinte: olha, muitas pessoas morreram para te resgatar. Faça valer a pena aquilo que nós fizemos por você. Faça valer a pena que as vidas que ficaram pelo caminho possam ser vividas pela sua vida. E ele disse essa frase me marcou muito no filme. E eu percebo que muitas pessoas se desdobraram ao longo do caminho para que eu pudesse ter uma boa vida. Minha mãe, por exemplo, uma lavadeira, meu pai, um motorista de caminhão. Quantas noites meu pai virou num caminhão, quantas noites a minha mãe trabalhou até tarde no tanque para que a minha vida valesse a pena. Fora outras pessoas, tios, pessoas que sempre me ajudaram, meu sogro, que sempre foi uma pessoa que me ajudou bastante. Eu preciso fazer a minha vida valer a pena para honrar o esforço dessas pessoas. E essa primeira semana é exatamente isso. É te ajudar a planejar e organizar o seu ano para que a sua vida e o esforço das pessoas que estão à sua volta, da sua esposa, dos seus filhos, que muitas vezes ficam sem você, que sacrificam os horários de lazer por você, para que eles valham a pena. Eu sei que você está ouvindo um som no fundo, eu já disse no primeiro vídeo, eu estou de férias, não estou em casa, e a gente tem algumas limitações, mas as limitações não vão me segurar, porque eu preciso fazer que essa primeira semana valha a pena. E nessa primeira aula, que nós já vamos iniciar, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes. Hoje nós vamos falar sobre o anti-estresse, a anti-ansiedade e a antidepressão. E você vai dizer assim: Medeiros, eu não sabia que esse conteúdo tem na First Week. É exatamente, ele não tem. Mas você aprendendo o que eu vou te ensinar hoje, você vai perceber como você vai diminuir a sua carga emocional e se tornar mais produtivo. Hoje nós vamos falar sobre metas e objetivos, como eleger metas e objetivos que realmente sejam relevantes, como realmente selecionar metas e objetivos que te levem para um próximo nível, para um outro patamar, como não perder o foco de metas e objetivos que sejam grandiosos e que transformem a minha realidade. Então fica ligado, porque a aula de hoje ela é extremamente importante para o restante do seu ano. Talvez essa primeira volta seja uma das voltas mais importantes para que você consiga chegar na sua meta, no seu alvo e no seu objetivo. Então, a partir de agora, eu vou te convidar a você assistir uma aula que eu dei em 2021. E essa aula, ela fala exatamente de como é importante você ter essa clareza na escolha dos seus objetivos. E você vai ver que ao longo da aula eu uso uma ferramenta. Mas fique tranquilo, porque logo aqui embaixo você vai conseguir baixar a ferramenta e ter acesso a essa ferramenta totalmente gratuito. E você vai poder, então, ascender a esse primeiro ponto, chegar nesse primeiro nível, que é estabelecer metas e objetivos de forma consciente e que sejam realmente relevantes para o seu ano de 2022. Então vamos lá assistir essa aula. Uma das coisas que a gente precisa pontuar muito bem assim quando trabalha com metas, a gente precisa entender que elas são diferentes. Eu, como vocês, a grande maioria de vocês, eu acho que, não vou dizer todos, mas a grande maioria sabe, eu sou do Exército, né? Então o Exército tem aquele negócio de missão dada, missão cumprida. Então a gente leva muito a sério a questão de metas e objetivos. Isso é uma coisa que, para nós lá, tem um valor muito alto. Entretanto, quando se trata de vida pessoal e de objetivos pessoais, nem sempre essa mesma visão ela vem com tanta clareza. Por quê? Numa estrutura como o Exército, que ela é muito hierarquizada, você tem tempo e você tem ordem para tudo, né? Então, eu chego no quartel de manhã, a gente tem um negócio chamado Bom Dia. No Bom Dia, o comandante diz: olha, tem que fazer isso, isso e isso. Então, é muito claro para você o que você tem que fazer. Os nossos regulamentos, as nossas, vamos botar assim, as nossas rotinas, elas são muito claras. Em empresas grandes, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu percebo. Eu ando de norte a sul,
e tem grandes empresas como cliente, como Sadia, JBS, Liquigás. Então, eu sei que eles têm os protocolos e as diretrizes, vamos botar assim, daquilo que é profissional, é muito claro. É sempre muito fácil você saber o que tem que ser feito. Não estou dizendo que lá não existe procrastinação, não estou dizendo que lá não existe pessoas que não batem a meta, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, se você tem boa vontade, as coisas estão normalmente muito bem alinhadas. Agora, quando se trata de vida pessoal, nem sempre é assim. Não é porque eu sou um bom cumpridor de missão no Exército, não é porque eu sou um bom soldado, bem obediente, missão dada é missão cumprida no Exército, não necessariamente, e na minha casa ela é assim. Não é que eu perco a característica, não é isso. É porque talvez lá as coisas estão sempre muito bem alinhadas. E aqui eu preciso alinhar. Eu preciso dizer a direção, eu preciso dizer para onde ir, eu preciso dizer o que fazer, eu preciso dizer o que precisa ser ajustado. Então, para que a gente consiga ter um norte e não se perder, a gente precisa ter alguns conceitos básicos sobre metas que elas precisam ser muito bem clareadas, vamos colocar assim. Tá? O primeiro conceito é, existe uma grande diferença entre metas de resultado e metas de ação. Isso tem que ficar muito claro. Quando se fala de metas, você precisa saber, essa meta é de resultado ou essa meta é de ação? Medeiros, qual a diferença de uma coisa e outra? Meta de resultado é o objetivo final daquilo que você quer fazer. Meta de ação é o que você vai fazer para chegar naquele resultado. Medeiros, explica melhor. Então, vou explicar melhor. Vamos dizer que você quer sair do primeiro andar e chegar no segundo andar. Chegar no segundo andar é sua meta de resultado, é o seu destino final, é o seu objetivo final. Mas as suas metas de ações é subir um degrau, subir outro degrau, subir outro degrau, subir outro degrau. Depois que você subiu 10 degraus, você chegou na sua meta de resultado. Você chegou no objetivo final. Vamos dizer que eu vou sair de Brasília e vou para Salvador, são 1.600 quilômetros. Meu objetivo final, minha meta de resultado, com aquela ação eu quero chegar em Salvador. Mas eu preciso cumprir algumas tarefas ao longo desse caminho para eu chegar em Salvador. E isso se chama meta de ação. Parece simples, mas quando eu não consigo organizar isso dentro da minha cabeça, eu me perco. Aí bate a ansiedade. Né? A Denise falou sobre a ansiedade. Por que a ansiedade bate? Porque eu trato meta de resultado como meta de ação. E muitas vezes a meta de resultado é uma meta que ela não vai se cumprir no curto prazo. Ela vai se cumprir no médio e longo prazo. Então, a Kátia disse, eu quero entrar no mercado de palestra e quero viver de palestra. Essa é uma meta de resultado. Se ela não entender que essa meta de resultado ela tem um delta X de tempo para acontecer, tem dois caminhos principais. O primeiro é ficar perdido e ficar rodando. Já viu o cachorro quando roda assim e ele não se acha? Muitas vezes é isso que acontece. E o segundo é a desistência. A pessoa desiste. Entendeu? Então, parecem simples os conceitos, mas eles são simples, porém são significativos. Na medida que você precisa ampliar sua mente e falar assim, poxa, meta de resultado. Bom, depois que eu consigo entender isso, eu preciso ter muito claro o seguinte, eu preciso ter uma meta de resultado para eu dividir essa meta de resultado em metas de ação. Então, assim, você come um boi
ao longo de um ano, mas você não come um boi no início do ano. Se você for somar a quantidade de carne que você come ao longo de um ano, você vai botar aí 365 anos, ou 365 dias, vezes meio quilo de carne, vamos botar as duas refeições de manhã e à tarde, 200 gramas, meio quilo, você vai ter 100 e poucos quilos. Né? Então, 150 quilos é um bezerro considerável. Então, você come um bezerro por ano. Tá? Se você tirar o que perde, você vai ver que você come um boi por ano. Agora, isso é diluído ao longo da jornada. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Mas, Medeiros, como é que eu faço para não ficar perdido e não ficar ansioso? Você precisa ter metas de ação. Porque são as metas de ação que vão dizer para a Kátia assim, ó, Kátia, você não chegou no seu objetivo, mas hoje você está mais perto do que ontem. Denise, você ainda não chegou no seu objetivo, mas você hoje está mais perto do que mês passado. Então, veja só, parece simples, mas é complicadíssimo. Porque a gente tem um negócio aqui dentro que é o nosso cérebro. E quando você coloca uma meta de resultado e você não diz para ele que é uma meta de resultado, ele começa a te cobrar como se fosse uma meta de ação. E isso causa em você um peso e um desconforto emocional muito grande, a ponto de algumas pessoas precisarem de tratamento, de algumas pessoas viverem no que a gente chama de seja esforçado, porque as pessoas não conseguem entender que algumas metas que elas colocam são de resultado. Uma meta de resultado, ela é a construção de algo maior. Tá certo? Bom, Medeiros, depois dessa introdução, fala para nós onde você quer chegar. O que eu quero chegar com você é que, normalmente, o que eu faço? Eu digo assim, ó, como eu quero estar em 31 de dezembro de 2021. O que é isso? Isso é meta de resultado anual. Bom, aí o que eu faço? De trás, ou melhor, da frente para trás, eu começo a voltar. Eu começo a voltar. E aí, quando eu venho voltando, eu venho fazendo o quê? Dividindo as metas de ação. E eu me cobro pelas metas de ação e não pelas metas de resultado. Quando você entende, então, a diferença entre metas de ação e metas de resultado, a gente precisa, então, traçar a nossa meta de resultado. No final do ano de 2021, como eu quero estar. Você precisa dizer isso daí, escrever isso daí. Porque é como eu sempre digo, quando você não diz para onde você quer ir, isso te deixa à deriva. Isso deixa você ao léu. Então, você precisa escrever isso daí. Por que, Medeiros, escrever? Eu preciso escrever porque, quando eu escrevo, eu digo para o meu cérebro, está na hora de executar. Mas muito mais do que isso. Quando eu escrevo, fica mais fácil de eu analisar, de eu pensar. Fica mais fácil de eu burilar aquilo. Fica mais fácil. Então, a primeira coisa que eu faço é escrever a meta de resultado. Depois eu jogo ela em 5 peneiras. Tá? 5 peneiras. Eu vou falar em 5 peneiras aqui para você. Se alguém que estiver no YouTube quiser digitar aí, o pessoal que estiver aqui no Zoom também quiser digitar no chat, pode digitar. Tá? Então, a primeira peneira que eu jogo é o seguinte. Ela é simples. Por que ela é simples? Se eu pegar a minha meta e der para alguém que não me conhece, ler, essa pessoa vai entender o que eu estou falando? Às vezes a gente faz coisas tão complexas que a gente mesmo não entende. Medeiros, por que a minha meta tem que ser simples?
Porque se eu precisar de ajuda, ela tem que ser tão simples que as pessoas consigam entender. Elas têm que ser tão simples, de forma que a Denise leia e, sem eu falar nada, ela saiba o que eu quero fazer. Bom, segunda coisa, segmentável. Medeiros, por que segmentável? Porque a meta de resultado, ela é uma soma de metas de ação. Então, eu preciso ter uma meta que seja segmentável. Se eu quero vender palestra, um exemplo, que eu sei que tem muita gente aqui que mexe com palestra. Eu quero vender palestra a R$6.000, se esse é o meu objetivo, essa é a minha meta de resultado, eu não posso começar vendendo a R$6.000. Esse é o resultado. Esses dias eu falei isso num grupo que gerou uma discussão e eu falei justamente isso. Pessoal, essa é a meta de resultado. Agora, para você chegar numa meta de resultado, você precisa construir uma meta de ação. Você precisa construir um passo a passo para você chegar lá. Então, primeira coisa, ela precisa ser simples. Segundo, precisa ser segmentável. Terceira coisa, precisa ser temporal. Medeiros, o que é temporal? Eu preciso ter um tempo estimado para cada coisa. Eu preciso ter um tempo para minha meta de resultado. Minha meta de resultado termina em 31 de dezembro de 2021. Eu preciso ter uma meta temporal para minhas ações. Então, há pouco tempo atrás, há um mês atrás, eu dei um passo importante. Mas eu botei um final para mim. Falei, olha, até final de 2020, eu vou dar esse passo. Ensaiei em julho, veio pandemia, eu falei, cara, não é o momento, vou segurar mais uma etapa. Segurei mais uma etapa, mas em dezembro eu falei, cara, eu cheguei no meu limite. Esse foi o limite que eu botei para mim. Então, se eu cheguei no meu limite, agora é a hora de romper a ponte. Então, onde eu estou querendo chegar? Qualquer coisa que você for fazer, precisa ter um tempo. O seu cérebro precisa saber qual é o tempo daquilo. Tá? Então, essa é a terceira peneira. Então, você fez uma meta, você pergunta, ela é simples? Ela é segmentável? Eu coloquei tempo. Tá? E aí vem uma das coisas que parece ser uma coisa muito óbvia e não é tão óbvia. Ela é alcançável? Porque, às vezes, ela pode ser simples, ela pode ser segmentada, ela pode ser temporal e pode não ser alcançável. Você pode botar assim, eu quero estar vivendo de palestra até final de 2021. Aí a pergunta é alcançável? Será que é? Entendeu? Será que é alcançável até o final de 2021? Eu quero criar um projeto social para ajudar 100 crianças até final de 2021. É alcançável? Se você não conseguir um patrocinador muito forte, será que é alcançável? Então, a gente precisa ter essa medida. E a última coisa, tá? Ela precisa ser reveladora. O que é reveladora, Medeiros? Ela precisa revelar quem você é. A meta tem que casar com você. A meta, ela tem que ser algo que diz sobre você, que tem a ver com você, que desperta você, que desafia você. Eu falei para vocês agora que em dezembro eu falei, poxa, eu preciso tomar uma decisão. Por quê? Porque, de alguma maneira, algumas coisas estavam confortáveis para mim. E eu precisava me desafiar. E eu falei, eu vou dar um passo de coragem. Eu preciso me descobrir, me revelar em algumas outras coisas. E aí, então, eu decidi fazer isso. Se as suas metas e os seus objetivos eles não te desafiam, elas não são metas e objetivos de resultado.
Veja só, se as suas metas e os seus objetivos não te desafiam, elas não vão formar um objetivo final de resultado. Por quê? Se elas não te desafiam, você vai chegar onde você sempre chegou. Então, isso não muda o seu panorama de resultado. Conseguiram entender o que eu estou falando? Ok? Olha só, se a sua meta e o seu objetivo ele não te desafia, ela nunca vai se tornar uma meta de resultado. E o que muda você de patamar é o resultado. Então, isso é muito importante. É claro que as metas que nos desafiam, elas nos dão mais trabalho e nos fazem perder um pouco mais o sono. Mas a única coisa que cai do céu é a chuva. Então, não tem jeito. Se você quer se desafiar, você precisa sair, né? Você precisa estar disposto a dar a cara a tapa, tá bom? Então, vamos lá. Medeiros, existe uma maneira que é consagrada no mercado, que é a Smart. Eu seria um arrogante se eu disser para vocês que as 5 peneiras que eu passo, elas não estão ligadas ao Smart. Tá? Apenas eu troquei alguns nomes, alguns conceitos, porque às vezes fica mais fácil de eu trabalhar o conceito com um nome mais aportuguesado, com um nome mais, digamos assim, mais nosso. Então, eu adaptei e criei algumas ferramentas em cima dessa adaptação. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona. Quem quer ser um voluntário aqui do pessoal que está no Zoom? Porque do YouTube eu não consigo falar. Denise. Então, vamos lá. Denise, diga para mim qual é a sua meta e o seu objetivo para 2021. Então, minha meta para 2021 é ter, no final do ano, R$30.000 na conta com o trabalho de coach. Denise. Vamos lá. Denise, esse objetivo seu, você acha que ele é simples? Não. Por que você acha que ele não é simples? Agora, calma. Calma. Ele é único? Ele é único, não. Por que ele não é único? Ele é fácil de entender? Vou perguntar se ele é simples. Adri, ela falou, você entendeu? Eu entendi. Então, ele é simples. Kátia, ela falou, você entendeu? Então, ele é simples. Tá? Ele é único? Ela misturou alguma coisa ou ela foi direto no ponto? Diz para mim aí, Nilza. Ela foi direto ao ponto. Tá. Então, ele é único, porque ficou fácil de entender. Tá. Sim. Agora pode vir um pouquinho de complicação. Você tem experiência como coach, Denise? Tem. Essa que eu digo assim, você já cobra por isso? Quanto custa hoje uma sessão com você? Então, eu estou cobrando R$200. Tá, R$200. R$200 dividido por 30 mil dá 5 para dar 1.000. 5 vezes 30, 150. Mas vamos botar que você tem custo, então vamos botar 300 sessões. Dividido por 365 dias, você teria que fazer uma sessão por dia. Quantas sessões você faz por semana, Denise? Então, eu faço 10 sessões por semana. Tá, O problema é captar o coach, o coach. Qual é a meta de ação da Denise? Ela não falou. Então, eu não sei. Eu só sei que ela quer ter 30 mil no final do ano. Bom, tem prazo final? Sim. 31 de dezembro. Tem prazos intermediários? Ela não falou. Tá? Bom, é um objetivo alcançável? Aí eu não sei. Você acha, Denise, que se você consegue fazer 300 sessões por ano? Se eu captar coach, sim. Não, é sem si. A pergunta é, você acha
que é alcançável você fazer 300 sessões por ano? Sim. Sim. É alcançável. Aí agora vem uma pergunta que vai te apertar um pouquinho mais. Você acha que é realista? Aí não. Tá, então deixa assim. Uhum. Tá. É desafiador? Sim. Sim. Tá. Respeita seus valores? Tem alguma coisa que vai contra seus valores? Não, total. Não, né? Tá. Não. Bom, então, do jeito que você falou para mim, você tem, no máximo, 65%, 68% de chance de atingir a sua meta no final do ano. Por quê? Agora, Tá bom. Por quê? porque faltou algumas coisas que vão Tá. te fazer ficar perdidas ao longo do caminho. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu criei, chamada STAR, por isso que eu chamei de segmentável, simples, temporal, alcançável e reveladora. Uhum. Ela é a peneira que eu jogo os meus objetivos. Sim. Porque aqui agora eu refino. Ó, no simples, ele é simples, todo mundo entendeu e você sabe fazer. Sim. Tá? Agora, segmentável, a gente precisa dividir isso aqui. Ó, eu preciso dividir. Se eu quero... eu preciso dividir. Se eu quero atingir 30 mil no final de dezembro, vamos dividir isso em trimestres? Então, são 4 trimestres. Tá. Eu preciso arrecadar 10 mil por trimestre. Sim. Se é 10 mil por trimestre, eu preciso arrecadar 3 mil por mês. Se eu cobro R$200 para arrecadar 3 mil por mês, eu preciso fazer quantas sessões? Eu preciso fazer 15. 15. Ok? Uhum. Tá vendo como é que já ficou mais claro? Sim. Sacou? Eu já estou querendo aumentar o valor. Não, aí tá. Aí é outra coisa. Mas tá vendo como é que uma simples ferramenta Uhum. ela começa a te mostrar por que muitas vezes a gente não chega na meta de resultado? Sim. Porque a gente pensa na meta de resultado, mas não divide essa meta. Uhum. A gente não fraciona isso para ver como é que isso vira na prática. Uhum. Aí, o que seria legal agora? É fazer o inverso e comparar. Quantos eu consigo atender por semana? Eu atendo, sei lá, 7 por semana, 1 por dia. Tá? Para 1 por dia. Então, são 54 semanas, eu acho. 1 por dia. Então, são 7 vezes 54. 52. Então, 52 vezes 7 dá 14, vai 1, 35, 36. Pô, então, vou atender 300 e poucas pessoas. Então, tá vendo? Aí você começa a voltar de trás para frente. Uhum. Mas você pensou na meta. Quando você não atingir a meta, você vai entender o porquê você não atingiu. Uhum. Porque você debulhou isso daí. Uhum. Tá certo? Então, vamos lá. Então, esse aqui é um ponto que você precisa trabalhar para ela ficar uma meta, digamos assim, equacionada. Outra que você precisa trabalhar, não tem tempos intermediários. Aí a gente já botou em cima. Tá ok? Não é realista. Por que você acha que ela não é realista? Porque você não sabe. Você falou esse valor porque é um desejo, mas não é uma meta. Um desejo não é uma meta. Entendi. Um desejo é um desejo. Eu quero ter 30 mil, mas isso não é uma meta. Porque uma meta é algo que você estuda e chega num valor. Aí você fala, não, a minha meta é 50 mil. Pô, mas por que é 50 mil? Porque eu fiz um estudo e percebi que eu posso chegar a 70. E na pior das hipóteses, eu posso bater em 40. Então, eu vou botar como meta 50. Uhum. Sacou? Você pode até ter 30 mil como meta, mas ela tem que ser resultado de algo que você estudou, de algo que você planejou, de algo que você falou assim, puxa, eu vou fazer assim, mas se der errado é 40, se der muito certo é 50, é 70. Então, eu vou colocar o quê? 50 como meta. Entendeu? Entendi. Aí, o que você faz? Onde está o pulo do gato, Denise? A hora de você fragmentar ou segmentar, você segmenta com o teto.
Entendi. Por que você segmenta com o teto? Porque o teto, se houver alguma coisa, vamos dizer que você acha que o máximo que você chega é 60 mil, mas o seu alvo é 30. Você faz as suas métricas baseado nos 50, 60. Por quê? Porque você sabe que ao longo do caminho vão ter intercorrências e você tem uma gordura para queimar. Uhum. Sacou? Entendi. Saquei. Então vamos lá. Vamos reescrever? Sim. Então vamos lá. Qual que é a meta para 2021? Um exemplo. Tá? Um exemplo. A sua meta, a partir de amanhã, de ação, é atender um cliente por dia. Sim. Ela é muito mais simples para o seu cérebro e ela te movimenta muito mais do que você ter que atingir 30 mil reais no final do ano. Uhum. Entendi. Amanhã fica realizável para você pegar o telefone e falar, putz, eu tenho que atender, arrumar alguém para eu atender depois da manhã. Sim, amanhã eu tenho até um atendimento. Entendeu? Então, ela fica muito mais fácil. Aí, quando você volta para lá, aí a gente vai ver. Bom, ela tem prazos intermediários? Sim. Uhum. Tá? Tem metas delegáveis? Não. Se tornou realista? Você acha que você consegue atender 5 clientes, 7 clientes por semana? Ou seja, até março você vai atender um por dia, de segunda a quinta. De março, vai passar para 2 por dia. Tá? E, ao final do mês de dezembro, você vai chegar com 4 por dia, atendendo 2 de manhã e 2 à tarde. Tá? Bom, vamos colocar que ela seja realista. Você atender uma pessoa por dia durante a semana. Ó, a sua meta saiu. Tá? A sua probabilidade saiu de 65 e passou para 84. Ok? Fantástico. De ação? Tem, que agora você dividiu. Olha lá, foi para 92. Você tem 92% de chance de atingir a meta. Por quê? Porque agora você sabe por quê. É lógico que assim, eu estou fazendo rápido porque a gente está online, tá? A gente ia trabalhar hoje, a gente ia pesquisar isso, a gente ia chegar num valor e desse valor a gente ia fazer essas métricas que eu fiz, ok? Mas vamos dizer que a gente fez tudo isso, percebeu que dessa maneira a gente chega nos 30 mil. Agora você tem 92% de chance de bater a meta. Por quê? Porque não foi uma meta chutada. Foi uma meta que foi trabalhada de trás para frente e depois de frente para trás. Entendi. É uma meta que tem uma margem para cima, uma margem para baixo. Conseguiu perceber como uma ferramenta simples ela te ajuda a bater e chegar no alvo? Eu queria falar sobre metas e objetivos. E o meu grande objetivo hoje é metas e objetivos não é simples. Não é você pegar um papel, uma caneta, não é você pegar uma agenda e escrever ali, ano que vem eu quero chegar a ter 20 clientes por dia. Metas e objetivos é diferente de desejo, de sonho. Porque sonho, você pode acordar e ver que era só um sonho. Não existe para mim sonho. O que existe é meta e objetivo. É o contrário. Qual é a minha meta? Minha meta é o seguinte, eu vou calcular a melhor probabilidade, vou calcular a pior probabilidade e vou ver onde eu me acho confortável ali. Ali é meta. Sonho é outra coisa. Ali é meta de resultado. Eu pego essa meta de resultado, eu fraciono ela em diversas metas de ação. Eu costumo dividir em 4 porque eu acho que fica mais fácil. Então, no meu caso, tá? Eu divido em 4 partes. Uma, normalmente, ela é familiar, ela é pessoal, e as outras 3, elas estão aliadas. Então, quando eu faço do meu 2021, eu tenho um quartel, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida como palestrante, tá certo? E eu tenho os meus negócios. Então, é assim que você bate meta. Você quer bater meta o ano todo? O tema da nossa live é bata meta o ano todo. Como é que eu bato meta o ano todo? Eu pego uma meta de resultado, divido ela ao longo do ano e bato meta o ano todo. Porque na hora que eu chegar no final do ano, eu atingi a meta de resultado. Tá bom?
eu não posso ser escravo da minha meta, mas eu preciso ter meta para eu ser livre. Olha só, eu não posso ser escravo da minha meta, mas eu preciso ter meta para eu ser livre. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu costumo dizer que é uma das aulas mais fantásticas que eu ministro, porque entender a meta de ação e meta de resultado é muito importante. Você diminui a ansiedade, você diminui o estresse, você tem exatamente um caminho focado para seguir. Esses dias eu tenho um filho que vai fazer vestibular e alguns meses atrás ele estava indefinido se fazia uma área, vai fazer vestibular para outra área, ele vai fazer vestibular no final de 2022, né? E uma das coisas que eu disse para ele uma vez foi o seguinte: filho, o dia que você conseguir definir exatamente qual é o curso que você quer fazer, você vai ver como a sua vontade de estudar vai aumentar. E aconteceu exatamente isso. Ele hoje chegou à conclusão que ele deseja fazer medicina. E depois que ele decidiu que ele gostaria de fazer medicina, parece que as coisas se abriram. A vontade dele estudar aumentou. Ele pediu para eu escrever ele num cursinho, porque agora ele tem um foco, ele tem uma meta, ele tem um alvo muito bem definido. Uma das atividades que eu mais gosto de fazer nas empresas é o tiro-alvo. Muitas grandes empresas já me contrataram para fazer treinamento ao ar livre, e uma das atividades que eles mais gostam de fazer é o tiro-alvo. E talvez você vai perguntar assim: Medeiros, mas o que você trabalha no tiro-alvo? O tiro-alvo, você perceba, tem um alvo lá na frente, exato, muito bem definido, e você mira apenas nesse alvo. Mas olha que legal, para você acertar naquele alvo, você precisa fechar um dos olhos, para você focar muito bem direcionado para o alvo que está lá na frente. Mas você fecha um dos olhos. E por que você fecha um dos olhos? Porque com um dos olhos, você foca no alvo. E o outro olho, se ficar aberto, ele vai te trazer várias distrações. Então, quando eu fecho um dos olhos, eu digo para o meu cérebro: meu foco é só no alvo, é só no alvo, é só no alvo. E esse outro olho, meu olho esquerdo, ele não me deixa distrair. E muitas vezes eu trabalho isso nas grandes empresas, com treinamento ao ar livre, e eu mostro para os empresários que nós precisamos ser como snipers. Pessoas que tapam os olhos para as distrações e focam exatamente, nitidamente, no alvo. Mas muitas vezes não é fácil a gente definir qual é esse alvo. E foi exatamente isso que você teve a oportunidade hoje de aprender. Então, espero que você tenha gostado. Eu quero dizer para você que talvez você tenha algumas dificuldades na hora de preencher a ferramenta, mas não se desanime, porque eu tenho uma notícia muito especial para você. No dia 22 e no dia 23 de janeiro, é um sábado e um domingo, eu vou fazer o Imbatível Pocket. O Imbatível é uma mentoria de 4 meses, onde eu ajudo as pessoas a estabelecer as metas, os alvos, e perseguirem essas metas. E nesse final de semana eu vou condensar aquilo que é mais importante do Imbatível na execução, na construção dos alvos e das metas e na distribuição desses alvos e metas em ações. Eu vou condensar esse conteúdo importantíssimo e vou deixar ele para você no sábado e domingo. Será um evento online, totalmente ao vivo, comigo, sábado e domingo, das 9 às 18. E nesse período de 9 às 18, nós vamos fazer diversos exercícios e diversas ferramentas. E uma das ferramentas que nós vamos construir juntos é a STAR. Nós vamos construir o seu alvo juntos. Eu vou ler o seu alvo, eu vou te dar pitaco no seu alvo. Nós vamos fazer essa planilha juntos. E você vai me perguntar: Medeiros, como é que eu faço para participar do Imbatível Pocket? Logo aqui embaixo desse vídeo, você vai ter um botão onde você pode clicar e ter mais informações sobre o Imbatível Pocket. E eu te espero nesse final de semana de 22 a 23 de janeiro. Ou seja, antes de fechar o primeiro mês, nós vamos acelerar fundo. E você vai terminar esse mês de janeiro com um planejamento para os seus próximos 6 meses. Ou seja, o Imbatível Pocket vai te ajudar a planejar os seus primeiros 6 meses do ano. Então não perca tempo, porque a minha sala do Zoom ela é limitada. Vá aqui embaixo, faça a sua inscrição no Imbatível Pocket e venha participar comigo de um final de semana transformador na sua vida. Nós vamos trabalhar diversos conteúdos. E um dos conteúdos que nós vamos trabalhar
é essa ferramenta STAR. E você não pode ficar de fora. Espero você amanhã. A aula de amanhã é a continuidade dessa aula de hoje, onde nós vamos pegar essa meta, esse objetivo e vamos destrinchar ele em partes. Como, por exemplo, um boi. Você sabia que você come um boi por ano? São 365 dias. A gente come, em média, 400 gramas de carne por dia. Vamos aproximar para meio quilo para ficar fácil. Ou seja, são 180 quilos de carne. Ou seja, é o peso de um boi, tá certo? Você come um boi por ano. Mas você não come um boi da noite para o dia. Você divide ele em partes. É exatamente isso que a gente vai aprender amanhã. Como é que eu consigo fazer com que essa meta que você vai escrever aqui na STAR, ela seja dividida em partes e você consiga cumpri-la ao longo dos próximos 6 meses, sem que te gere ansiedade, sem que te gere estresse, sem que você fique perdido. Ou seja, nós vamos destrinchar a sua meta em partes, para que você tenha cada dia, cada semana uma tarefa para cumprir e você tenha como medir o seu progresso e você não fique nem nervoso, nem estressado e nem ansioso, mas que você permaneça em alta performance em busca da sua meta. Espero você na aula de amanhã.